hoje quem retorna é o psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, Luiz Alberto Pinheiro de Freitas. Em junho, ele nos trouxe aqui o conto O Alienista, de Machado de Assis, e hoje ele vem falar de um dos casos que está no livro dele, em um dos livros dele, que é Adolescência, Família e Drogas, um livro editado pela Mauad em 2002. E eu procurei hoje, e esse livro ainda está à venda, sabia? Tem na Americanas, eu não olhei na Amazon. Mas ele ainda existe o livro ainda para quem quiser comprar, porque esse caso aqui está maravilhoso, assim, muito bom para estudo mesmo. Então, eu vou pedir para você começar, e aí depois tem algumas coisas que eu vou pedir para você falar mais, entendeu? Mas aí você pode começar, tá bom? Esse caso, né? Esse livro que você citou aí, ele tem dois casos, porque esse trabalho aí, ele foi feito para mostrar uma correlação entre o mundo das drogas e, na verdade, o narcotráfico. Porque os dois rapazes, né, esse que eu vou citar tinha na época 16 anos, esses dois rapazes, eles eram usuários e eles se envolveram com o narcotráfico, né? Sendo que esse que eu vou citar hoje, ele se envolveu de uma forma muito forte, porque ele passou a ser, inclusive, indolador. Não sei se o pessoal sabe o que é indolador. Não, Indolador pode falar. indolador é aquele cara que ele trabalha ali, porque a cocaína que chega em todos esses lugares, ela já vem, como se diz, esticada ou batizada. Você usa normalmente fermento royal para esticar ela, para você ter uma cocaína aqui e você aumenta a quantidade dela com fermento royal normalmente. O que até se imagina que dá muito problema isso com o usuário. Por quê? Vamos imaginar que você seja habituado a bater umas 3, 4 carreirinhas lá, dessa cocaína que vem da Rocinha, do Pavão, desses lugares aí conhecidos. Você que está habituado a cheirar isso, você recebe um amigo aí que veio da Colômbia, trouxe uma especial para você, aí você bate as 3, 4, aí toma um trompaço no coração, faz um infarto e morre, né? Então, é um caso, às vezes, de overdose. Tem até uma cantora aí conhecida que dizem que ela, inclusive, morreu em virtude disso, que ela gostava lá de bater umas carreirinhas lá, e ela recebeu não sei se Colômbia, Bolívia, desses centros distribuidores maiores, e ela acabou morrendo em virtude disso. Então, o indolador é esse camarada que estica, ou como se diz, batiza a cocaína. Ele mesmo nas sessões dizia: uma colherzinha de cocaína e 2 de fermento, né? E normalmente essa que vem, que ele está batizando, ela já vem também esticada. Então, esse era um caso, porque era incomum até, porque o rapaz, o outro, ele já era morador da Rocinha, ele já era um pouco envolvido e ele trabalhou como fogueteiro na época lá, que era aqueles rapazes que estão no início ali dos trabalhos, se aclimatando um pouco na questão do tráfico, e ele solta foguete quando chega a polícia ou para avisar que chegou um carregamento, e os usuários, né, participam mais ativamente. Esse outro rapaz não, ele se envolveu e ele era um rapaz de classe média alta, né? Todos dois, como em qualquer situação dessas, eles são originários de famílias bastante complicadas, né? Normalmente essa questão das drogas, muitas pessoas, né, famílias assim um pouco ingênuas, acham que elas não têm nada a ver com a dita drogadição do filho, né? Quando, na verdade, elas estão sempre totalmente imiscuídas na questão. Esse Sim. rapaz que eu dou o exemplo nele, eu até começo dizendo, né? A família, quando me procurou, quem veio falar comigo foi inclusive a mãe dele.
que veio e me pediu para atendê-lo, dizendo que ela tinha retirado ele da sessão anterior, do analista anterior, porque eles só ficavam tocando violão e conversando. Bom, isso tudo é um pouco, vamos dizer, complicado você ouvir essa história e interpretar que estava tocando violão. Bom, podia ser até que o tocando violão fosse uma forma de encontrar lá um caminho, né, para poder estabelecer alguma possibilidade discursiva lá do rapaz. Às vezes porque quem atende adolescentes ou atendeu, né, sabe que muitas vezes o rapaz chega à sessão, mas ele não tem a menor noção do que é mundo psíquico exatamente, do que é questão. Ele se queixa, não reclama do pai, da mãe. Bom, ela chegou lá, esteve lá comigo, e me disse que a situação dele era grave, porque ele estava numa escola, uma escola de classe média aqui no Rio de Janeiro. Ele estava nessa escola, no meio do ano ele já estava reprovado e que a psicóloga do colégio tinha chamado ela para dizer a ele que ele e outros colegas, ele costumeiramente iam ali para a Rocinha ou para ali a favela ali do Parque, né, comprar drogas, né? E ela achava que ele era usuário só de maconha, a mãe, assim, inicialmente. Mas logo depois ela começou a perceber que ele também cheirava. Essa preocupação dela foi que me trouxe ele à consulta. Na entrevista com a mãe, que veio sozinha, ela trouxe algumas questões, que normalmente é comum nessas histórias. O pai do paciente em questão aí. O pai, segundo ela, era um homem que não dava a menor bola para o filho. Ele tinha deixado para lá, segundo as palavras dela, o filho quando o garoto tinha uns 2 anos. E agora, nessa situação toda, ele estava interferindo e dando palpite, segundo ela, só para complicar. Ela me disse que a família vivia numa certa harmonia, né? Agora, que eles tinham uma coisa que até não é comum, mas ela trouxe como uma coisa até que ela também achava um pouco curiosa assim, mas era bem aceito na família, que eles tinham por hábito, todo dia de noite, ele, ela e o padastro apertarem um baseado de noite juntos, os três. Bom, isso é aquela história da pergunta que o sujeito vai fazer às vezes assim para mim, mas vem cá, o pai está reclamando que ele fuma maconha, mas cerveja também é proibido. Se ele leva o filho para tomar cerveja, bom, se ele leva o filho para desobedecer a lei, está sempre complicado, né? Seja cerveja, maconha, seja lá o que for, né? A maconha tem suas questões. Não é um pouco diferente essa questão de você abordar o perigo das drogas, porque o pessoal inflaciona um pouco. Cocaína, heroína, maconha. Cocaína e heroína é outro departamento, somente a heroína, né? Agora, o maior problema no mundo não é nenhum desses três, nem êxtase, nada disso, é álcool, né? Álcool. O álcool, ele, se você pegar o álcool e juntar todas as outras drogas, o álcool dá de enfiada em problemas. Eu até dou esse exemplo. Se nós formos ali no hospital ali do Jardim Botânico, né, de reabilitação, né, você vai ver lá que na BBR você vai ter um monte de pessoas que estão fazendo tratamento. Por quê? Porque o motorista estava alcoolizado, atropelou ele, o próprio estava alcoolizado, bateu, se feriu, o motociclista estava alcoolizado, quebrou a perna, perdeu a mão, e por aí vamos, né? O álcool está sempre do comando de todas as operações. E não é proibido, né? Se você for pego com 50 gramas de maconha, vai ter que ir na delegacia, pode ter que se explicar. Se for cocaína, vai até dar processo. E se for pego com um engradado de cerveja, de uísque e tal, não tem problema nenhum. Mas em escala mundial é muito mais complicado. Mas Pois na é, medida em que... mas Só assim, a completar. questão aí é pior. Claro que se o pai leva o filho menor de idade para beber ou deixa ele beber, é uma questão de burlar a lei, né? Que é a lei institucional, né? A lei que está na polis. Mas no caso,
a mãe e o padrasto acharem natural todos os dias fumar um cigarro de maconha com o filho, né? Você vê que nós já estamos com uma lei um pouco pervertida. Pois é, porque Eles aí fazerem você já entra. um grupinho de três, né? E depois reclamar que ele está fumando maconha, né? Que no colégio e tal, está Não, fumando. Obrigado. pelo que Um você botou trio. aqui, a mãe ainda faz um comentário, né? Nós somos adultos, nós podemos fazer o que quisermos, mas Isso, está, ele tem 16 anos. exatamente. Ela usou esse Ela estava se argumento. referindo à cocaína, que quando ele começou a entrar na cocaína é que ela viu o problema. Exatamente. Enquanto estava na maconha não tinha problema nenhum. Mas acontece que a maconha, quer dizer, ela não é uma droga enlouquecida, Não, mas tudo ela para bem, eu entendo. estudante, sim, mas para estudante é uma coisa muito ruim, porque há muito receptor canabinoide na área do cerebelo, né, em áreas em que o indivíduo tem que concentrar, tem que usar a memória, né? Então, obviamente, que a maconha fica na contramão de qualquer estudo. Mesmo de, não, eu fumo maconha. Não, ela sempre atrapalha. Então, ela não é recomendável de forma nenhuma. Além do mais, como na lei, no texto da lei, ela está é, como uma coisa que não é legal, digamos assim, entre aspas, obviamente que se o pai e a mãe fomentam isso, começa a fomentar esse descumprimento da lei que está sempre presente nessas questões de drogas. Né? Você pode contar, inclusive a gente diz, né? Todo mundo tem angústias. Né? O ser humano é um ser angustiado, ele não tem como se livrar disso. Tem como você resolve essa questão. Eu estava na parte em que se dizia, né, que toda essa questão dos limites, voltando, né, elas englobam essa questão das drogas, até em virtude disso. Né? Você tem que lidar com a sua angústia. O que faz o sujeito? Ele, obviamente, começa a usar esses anestésicos. Se lembra que o Freud usou, chamou que ele chamou dos veículos intoxicantes, ele disse que eram amortecedores de preocupações. Então, as drogas funcionam sempre como amortecedor de preocupação, só que tem que elas provocam, obviamente, um dano acessório. Então, é aquele negócio, às vezes o sujeito, né, já tem um problema. Você vê, em clínica, muitas vezes nós temos isso. Um paciente já tem uma estrutura psicótica, já está mal e ele começa a usar drogas. Então, esse é o pior dos mundos, porque você fica, entendeu, completamente atrapalhado numa situação dessa. E tratar esses pacientes drogados não é nada fácil, não é absolutamente fácil. No caso desse rapaz aí, voltando à questão dele, havia isso. Ele, inclusive, disse, quando ele teve a sessão comigo, né, você deve ter lido aí, ele disse, eu uso a maconha deles, né, eu não É, tem nada disso, eu uso a maconha deles. Mas eu até percebi, já pela prática e tal, com esses pacientes, né, muito complicados, eu percebi que ele estava muito mais envolvido do que a mãe se dava conta e tal. E aí ele me disse, né, que ele estava frequentando, na época, usava-se essa expressão, estou frequentando o movimento. O movimento era o tráfico na Rocinha. E havia uma coisa interessantíssima. Ele estava se sentindo muito valorizado lá. Por quê? Porque o pessoal dizia que ele era um camarada, um rapaz que veio do asfalto, não era da favela, estava lá confraternizando com ele, estava muito valorizado. Além do mais, ele me disse uma coisa, que isso também é uma outra linha de conversa, né? Do quanto as mulheres, né, admiravam ele. Por quê? Porque ele passou a pertencer ao tráfico. Eu vou usar a expressão, ela é um pouco forte para dizer assim no vídeo, mas ele usou essa expressão que eu vou citar aqui. Ele disse, nunca comi tanta mulher como depois que entrei para o tráfico. E eu posso até contar, vocês sabem que eu escrevi aquele outro livro, quando eu fiz a pesquisa com a Alba Zaluar, do Ailton Batata, que foi chefe do tráfico de drogas da Rocinha durante muitos anos. Né? E ele, numa dessas entrevistas que eu estava fazendo com ele, lá na UERJ, na época no Núcleo de Estudos da Violência, que eu frequentava lá com a Alba Zaluar, porque ela me convidou para fazer parte de umas bancas de doutorado dos alunos dela, estava lá.
E começamos, então, a fazer essa pesquisa com o Ailton. E ele disse, mulher gosta de homem de cintura grossa. Eu, assim, de saída, nem entendi o que queria dizer aquilo. Pensei gordo, mas eu sabia quando ele era do tráfico, ele era magrinhozinho e tal. Mas ele estava já meio gordo. Mas eu entendi, não entendi. Gordo? Não, armado. Né? Aí, bom, mas já batia com essa outra informação desse meu paciente, né? Que esse negócio de arma, principalmente nesses espaços, digamos, um pouco menos favorecidos em termos de renda, de instrução, essa coisa toda, o fato de estar armado, de pertencer ao tráfico, ele gera um poder e uma aceitação muito grande por parte de um determinado grupo de moças. Vocês concordariam comigo que o maior afrodisíaco que existe no mundo é o poder, né? Aquilo ali significava poder, obviamente, que ele estava bastante inserido e satisfeito com o grupo. Agora, como ele era do asfalto e tal, ele era um pouco ingênuo, né? Um dos traficantes lá pediu, inclusive, para ele vender um colar de ouro roubado. E ele já estava muito envolvido nesse negócio da cocaína. Um dia estava lá fissurado, ele vendeu o colar que o bandido lá pediu a ele, mas ele cheirou tudo. E aí deu um bode danado, né? Os caras queriam matar ele e ele começou a ficar com medo. Isso vai chegar lá, é mais para o final. Mas voltando à história, a mãe, então, situando o pai dele, o pai, um homem completamente fora de qualquer interesse com o rapaz, etc. E o E o pai pai tinha uma. cocainômano, né? Exatamente, esqueci. O pai que tinha uma boate, era cocainômano, tinha uma boate, na boate rolava cocaína. E ele ia para a boate do pai, onde ele também, na boate do pai, cheirava pó. Então era uma bagunça geral. Ele ia ajudar o pai, né? Exatamente, trabalhar junto com o pai. E tem uma passagem que é interessante, porque você já vai vendo que, como se diz, né? Você, para ter uma inserção num grupo social, é preciso que o seu pai e a sua mãe apresentem para você as coordenadas de como é viver em grupo. Né? Vai se estabelecer a chamada lei. Pode fazer e não pode fazer. Toda vez que Limite. essa lei fica, exatamente, essa lei fica meio frouxa, fica meio solta, você vai se perdendo, porque você não sabe para que lado vai. O que é que ocorre? Vocês vejam que situação que fica muito clara essa falta absoluta de limite. Já tinha o negócio da turma fumando maconha junto. Bom, tivemos uma sessão, eu, ele e a mãe. Né? A mãe, uma moça até bonita, mas muito infantilizada, essa moça na sessão começou a relatar a história dela com o padrasto, e ela me disse que o padrasto e ela já tinham vivido muitas brabeiras por causa de cocaína. Agora, isso tudo, o meu rapaz estava presente na sessão, né? E essa história ele também já tinha assistido, né? A mãe e o padrasto em brabeiras de cocaína. Agora, o interessante é que no meio dessa história, quando ela relatava isso, ele começou, primeiro a posição dele com ela na sessão já era um pouco curiosa. Ela estava sentada e ele com o braço passado assim no pescoço dela. E ele dava uns beijos assim na bochecha dela, e ela contando a história, chorando, né? E ele começa a perguntar a ela se ela transava quando estava cheirada, se ela gozava quando estava cheirada, e ela começou a responder. Mas o negócio ficou num tal nível incestuoso que eu resolvi dizer, peraí, fiz um corte, falei, peraí, você não tem que responder essas questões e a sua vida sexual aqui não importa para ele. Né? Nós vamos voltar à questão. Para você ver, né, quer dizer, seria, digamos assim, uma cena para me mostrar que estávamos quase assim. Será que pode transar com a mãe? Talvez possa. Quer dizer, isso não é possível, mas como se fizéssemos uma cena teatral É, que ficasse uma dúvida de tal é a era o lei mesmo que não envolvimento. está ali, né? Exatamente. Perversão. Você não tem, né, obviamente, a função paterna exercida pelo pai. A função paterna é uma função
Ela não é uma coisa do pai, nem da mãe especificamente, é uma Isso. função de colocar Não limite. encarna necessariamente no pai. Exatamente, exatamente. É a apresentação dos valores, dos códigos, regras todos que você vai apresentar ao seu filho para ele viver dentro do grupo social. Né? É assim que é. E essa lei tem que ser instaurada em nome do amor, não em nome do terror. Essa linha que Sim, também, então, dou porrada, quebra, arrebento, porque o cara não fez e fez. Obviamente que isso não funciona. E aí você tem o mundo das drogas, você tem o mundo que começa a se perverter, porque ele, além de, quanto mais usuário de cocaína, que já estava, e maconha também, ele passa a entrar na ilegalidade, porque ele passa a ser quadrilheiro. Ele era indolador, andava armado. Bom, já mudou completamente de figura, a coisa já subiu um degrau e um degrau complicado. Né? Até porque, como dizia o Ailton Batata, o outro da pesquisa lá, ele dizia, né? Droga está sempre envolvida com o quê? Com polícia. Não tem como, né, funcionar a boca se não tiver arrego, se não tiver trânsito para lá e para cá, essa história. Peguei não sei quantos fuzis, não sei o quê. Não, mas está tudo combinado. É o fuzil enferrujado, o que não presta, o cara bota lá em cima, às vezes, do carro, um monte lá. Nada daquilo presta. Ou então os que prestam, ele achaca lá, tal, mas depois vai lá, pega e revende para o tráfico. Né? Então é uma coisa que, vamos dizer assim, está sempre miscuída. Porque é a mesma coisa, o mesmo cara que compra a droga, queira ele não queira, ele está na linha do bandido e da polícia. Porque tem sempre isso. Em algum ponto está o bandido, em algum ponto está a polícia, porque, obviamente, isso tudo funciona junto. O mercado de drogas, o narcotráfico, ele não funciona em milhões de dólares, ele funciona em bilhões de dólares. Né? E nós nem temos aqui muito heroína, nós temos, mas não temos muito. Né? Você vê, lá na Alemanha mesmo, né, as moças precisando de uma dose de heroína, elas fazem uma vaquinha, digamos, para conseguir uma dose e usam a mesma seringa. Né? Elas já estão normalmente com AIDS, né? E aquilo só fica, né, mantendo cada vez pior o quadro. E elas se cotizam lá, arrumam, e uma moça lá, às vezes, nova, de 15, 16 anos, se oferece para praticar o felácio num senhor lá, para ganhar lá uns marcos lá, pouquinho para juntar com as outras, tal, comprar uma dose, dividirem seringa e etc. Isso, obviamente, que é um mercado muito extravagante e muito complicado. Então, voltando à história, todo o quadro do rapaz, quem funcionava como alguma figura que desse alguma contenção ou que desse alguma direção a ele? Não tinha. Então, a lei estava completamente pervertida. Né? Você não tinha lei nenhuma. E você, toda vez que você tiver excesso de drogas e tal, pode ver que dentro de casa a lei não está sendo exercida. A gente até diz, quantas casas você chega, né, e tem na sala bar, né, como a gente diz assim, altar bar. Às vezes até se brinca assim, vê quantos livros tinha, quantas garrafas tinha. Né? Mas é assim, não quer dizer que não possa ter bar, né, e ser uma coisa comedida, porque comer e beber foi sempre uma forma que o homem usou para organizar as relações afetivas dele, sociais, etc. O problema é a quantidade. Né? É como é que você vai fazer uso desse amortecedor de preocupações. O que é que ocorre? Né? Obviamente que nós temos sempre aquilo. O senhor quer um whiskyzinho, quer uma cervejinha, como eu dizer, para diminuir o efeito do perigo. Né? Porque, como eu disse, o álcool e o Alcoólicos Anônimos está aí para. Né? Voltando ao rapaz, então o bandido quer matar ele, ele chega e fica apavorado. Eu até sugeri, né, na conversa com a mãe, que ele fosse internado, mas aí começou outra confusão. O grupo que, vamos dizer assim, eu tinha uma clínica da minha eleição para colocar ele, que não era exatamente nessa clínica tipo que usa
12 Passos, 12 Tradições, né? Alcoólicos Anônimos, nem Neuróticos Anônimos, não era nessa linha, era um pouco diferente, um pouco mais situada no meu modo de entender. Até fazendo um parênteses, eu sou completamente contra essa terminologia dependente de drogas, porque ninguém é dependente, né? O indivíduo quer dizer, eu disse dependente de droga, ele é dependente de droga, ele não é dependente químico, eu sou contra Sim. a expressão dependência química, né? Porque nenhuma dependência é química, né? Não existe essa dependência absolutamente química. Na verdade, ela se torna uma dependência química, por antes de tudo, uma dependência psíquica, né? É uma questão psíquica que se torna, obviamente, uma outra questão. Se você tiver um rapaz angustiado, perturbado, sem limites e tal, começa a beber, 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 ele entra no alcoolismo, que vai provocar uma série de complicações físicas no organismo dele, pode levar ele até a morte, né? Então, Você estava falando antes que você falou que a droga está sempre relacionada à polícia, né? Que também que, faz isso com relação à droga, né? Prende aquele ali que é o drogado, e depois solta, e depois prende de novo, que não é uma política para levar a um processo de cura, né? não, Cura, nada disso tratamento, etc., recuperação daquele drogado. É para que ele continue alimentando isso sem nesses dúvida. casos em que a polícia Claro, usa claro. Normalmente para esses achacar sistemas, a família. Então, claro, você esses tinha sistemas, falado aqui no texto que estava polícia e hospital, né? não, E são três muitas vezes instâncias. cemitério, isso. São três instâncias. O homem não pode viver fora da lei. Ele, em algum momento, vai encontrar essa barra, né? Ele não pode viver fora da lei. Ele vai encontrar essa barra de três formas. Ou ele é preso, né? E também vai ser travado, mas eu que conheço essa questão toda, até por causa das pesquisas e tal, de cadeia, polícia, esse negócio todo, prisão é o lugar que mais tem droga à vontade, né? Então, pessoal, mas para botar uma barra dele, tira ele de circulação, polícia, quer dizer, aparato judiciário, né? Polícia, processo, põe barra. O outro, acidente ou internações, né, que podem ser por acidente, hospital geral e tal, ou internações por questões de ordem psíquicas, instituições psiquiátricas, etc. Ou cemitério, que muitos morrem de overdose, ou em decorrência da Ou de própria epidemia. tiro, por Ou de causa tiro, de. claro. Eu tive um paciente que teve um problema seríssimo, ele e o amigo, porque eles beberam, estavam completamente alcoolizados, depois da fumaram maconha, tá tudo tocando para baixo, né? Porque, assim, só um parênteses, né? O pessoal às vezes diz, né? Não, o indivíduo assaltou, estava maconhado. Não, vem cá. Maconha não vai levar ninguém a assaltar, porque maconha vai empurrar o quê? O cara a travar, ficar um pouco mais pacato, um pouco mais devagar. Droga para assalto, para tudo, é cocaína. Cocaína é a droga que, como a gente diz, você usa e vai. Quer dizer, assalto. Eu uma vez tive com um comandante, um apatamo da PM, e ele estava me dizendo, doutor, como é que eu vou fazer? Os caras estão lá de cima dando tiro para baixo. Se eu não xeraco aqui com os soldados aqui, a gente não sobe. Né? Não tem como subir, tem que estar meio doidão assim, com disposição para subir, senão não sobe. Né? Porque é uma situação de risco e é complicado. Né? Ó, só tem 10 Então, minutos para você, pois depois é, a gente vai tá responder bom. perguntas. Então, eu ia só complementar o seguinte, né? Então, todas essas situações, elas sempre envolvem o grupo familiar. Você não conhece nenhum, porque a gente que trabalha nesse mundo, né, de mundo psíquico, né? Você não conhece nenhum desses bandidos ou nenhum desses grandes drogadictos e tal, às vezes mesmo que até tentam se consultar e tentam sair da questão, você não conhece nenhum deles que foi criado, senta aqui no colo do papai, dá um beijinho na mamãe. Normalmente não é isso. O Ailton mesmo Batata, que eu fiz a vida dele, que matou algumas pessoas, né? Você há de convir que quando ele era pequeno, a mãe achou que estava ruim, sem dinheiro dentro de casa, não sei o quê.
e botou ele para morar na casa de uma madrinha. O coitado ficou para lá de perdido. Ele tinha uns 7, 8 anos. Ele corria atrás dela, quando ela ia visitar de vez em quando ele corria atrás dela, ia pegar o bonde, ele corria atrás, ela saltava, levava ele de volta. Quando você vê um garoto de 6, 7 anos, de repente, você bota numa casa em que ele não conhece ninguém. A tal da madrinha, ele nem sabia exatamente quem era. Bom, você já vai perturbando. O pai dele tinha um É. hábito sádico de ficar queimando o braço. Então, isso deu o quê? Depois um grande chefe de tráfico, um grande matador, digamos assim, isso em níveis extremos. Agora, nesse nosso nível de consultório e tal, é muito difícil tratar esses pacientes Pois é, drogados, você bravos estava de falando, cocaína e aí tal. você estava tratando e houve a questão, surgiu a questão da internação, né? Ele foi internado Você numa tinha clínica escolhido uma dessa. clínica. O pai atravessou, levou para outra, né? Eu atendi ele 3 meses nessa clínica, até eu dei esse exemplo, eles me tratavam muito bem, eu chegava lá, era recebido e tal. Mas eles faziam um outro trabalho. Ao lado, inclusive a pessoa que ficou ligada a ele, que era uma espécie de quem tratava dele, o terapeuta leigo, que ele chamava lá, que tratava dele, né? Recomendava a ele que ele se ligasse à Umbanda. O problema não é se o ligar a Umbanda ao catolicismo, ou isso ou aquilo, é que isso não ia levar ele para canto nenhum. Né? Isso só levava a ficar tamponando um pouco a questão. E Essa, você falou que era uma clínica que seguia, esse digamos, os modelo protocolos do Alcoólicos Anônimos, do dos... modelo Minnesota, exatamente, que o modelo Agora, me Minnesota diz uma coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho só sobre essa questão da atuação dos grupos anônimos, que você falou que era uma atitude até religiosa em relação a isso, né? Que a sim, é pessoa porque é colocada como se ela tivesse que seguir aquele caminho, né? os grupos anônimos eles têm uma vantagem, né? Eles são de graça, eles se propõem a reunir pessoas e naquela técnica de, né, uma proteção grupal, reforço grupal e tal, eles conseguem alguma coisa, mas é incipiente, né? Precisa de um pouco mais além, né? Então, É porque a esses questão casos, já está no psiquismo dos pais, né? Pai, exatamente, mãe, pai, claro, padrasto. é, E isso, porque assim, quando você, como psicanalista, recebe um paciente desses, se você não implicar a família, você não vai não ter tem saída, resultado. não. E Alcoólicos Anônimos, ou Narcóticos Anônimos, sei lá o nome, não vai fazer isso. Não, eles incluem também, mas de uma outra forma, de uma outra forma. Eles incluem, mas assim, eles vão muito na instrução de como agir, etc, entendeu? Porque eu tenho até É reforço uma direto, amiga né? que Fazem, frequenta esse tipo de grupo. É exatamente. um apoio e não faz isso, não faz aquilo, não pode dizer tal coisa. Como eu estou dizendo, tem suas vantagens, mas fazer uma contenção, mas é muito precário a possibilidade de sair, porque você, para sair, você vai ter que ficar meio que amarrado naquele grupo ali. Muitos até saem, né? Mas você não faz Não, questão, você vai ter que eu conheço depois. pessoas que estão há 15 anos e não podem sair. Se Não podem deixar de sair. frequentar, é um grave risco para começar, entendeu? A pessoa tem que estar ali Pois sempre. você fica um pouco dependente daquela situação. Mas, às vezes, um adolescente, um rapaz que tem mais recurso, que, como eu disse, né, o analista gasta dinheiro, no grupo anônimo é de graça, tem essa vantagem. Né? E isso Então, também foi o que o pai decidiu, foi colocá-lo numa clínica que tinha convênio com o trabalho que dele. era com o trabalho dele, o que ficou na contramão do que eu propus. Eu propus uma coisa e o pai fez outra. Né? E depois ele tentou voltar a se tratar comigo, mas aí eu estava de viagem marcada, disse que só podia atendê-lo na outra semana, e depois eu nunca mais o vi. Depois de muitos anos, eu o vi uma vez na rua, né? E achei que ele estava mal. Quer dizer, não tive muito contato com ele, nos falamos assim rapidamente, mas achei que ele estava muito mal. Me dava a impressão até que ele estava muito dopado. Eu não sei se ele estava sendo medicado ou não, que às vezes também ocorre isso, né?
em algumas situações, a turma dopa muito o paciente, né? E se você dopa muito o paciente, também ele não tem muito como falar, se expressar, trabalhar essas questões. É difícil, porque você tem sempre que tratar o paciente e tem que o melhor não é você atender a família. Você deve atender a família junto com ele algumas vezes, mas o melhor é que eles tenham, né, uma terapia familiar para que possam ir acompanhando de alguma forma o tratamento, né? E não é nada fácil, é um trabalho pesado. Eu posso dizer a vocês, eu durante muito tempo dei supervisão numa clínica que havia aqui no estado do Rio, mas era muito complicado, porque os pacientes fugiam, os pacientes muito, muito metidos nas drogas, eles não conseguiam, vamos dizer assim, um bom rapport com quem tentava trabalhar com eles. Às vezes eram internados à revelia. Era muito confuso. É um trabalho que você tem que ter muita paciência e a família, principalmente, tem que ser trabalhada. Sem a família trabalhar, não se vai a lugar nenhum. Agora, é muito comum, não precisa nem ser com drogados graves, nada disso, não. O neurótico comum aí, como nós e tal, você sabe que a família muitas vezes não se implica, não tem nada que ver, ela leva você lá porque ele está assim, não está estudando, não está aquilo. O que é, só sempre se lembra, na escola, quando a criança pequena começa a não se alfabetizar, logo as psicólogas da escola ligam para a mãe e já sabem que está havendo alguma coisa dentro de casa, né? Tem que incluir o pai e a mãe. Mas depois que cresce um pouco mais, como esses aí, né? Eles chegaram lá e queriam me passar o rapaz, mas não tinha negócio de trabalhar com a família, nada disso, né? E dentro de um quadro assim familiar caótico, tanto da parte do pai quanto da parte da mãe. E eu estou dizendo, ela fez essa cena para me mostrar que não havia limite na família, ele agarrado, abraçado com ela, perguntando a ela se ela gozava quando transava cheirada e outras perguntas mais que ele fez nessa linha. E ela respondendo, quer dizer, ela não conseguia pôr limite nem na própria infantilidade, nem na situação edípica que ia explodindo. O outro pai, então, e o que eles fizeram, como eu disse, foi só atrapalhar. Porque eles internaram, era para internar uma combinação, eu ia na clínica com ele, íamos nos encontrar lá, fazer uma organização toda do tratamento e tal. Não funcionou nada disso. Eles abortaram a coisa, fizeram por conta deles, não deu nada certo, né? É Tá. difícil isso. Antes da gente abrir, que está quase na hora, eu achei muito interessante, você colocou ali no caso, uma fala atribuída a uma menina Valéria, de 16 anos. A gente não pode nem falar na palavra maconha lá em casa, mas meu pai toma 2 Lexotans todo dia, bebe e toma porre nas festas. Quer dizer, isso Isso está é muito assim. ligado realmente à consequência, né, do que você vai ter, né? É isso, você Isso, pergunta, alguém usa alguma coisa em casa? Não, 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 não. Aí você pergunta, a senhora toma remédio para dormir? Ah, eu tomo 2 Lexotan todo dia, não sei o que vai ver. Isso não é droga, né? Isso é, nem é drogadição. O a negócio pessoa está nem anos rolando assim, mas não é considerado, né? Então, como dizia como, o meu. como você transmite a mensagem, né? Pode ser para você de uma maneira, mas como aquela criança ou adolescente vai receber essa mensagem é outra, né? Não, Então, eu acho que essa de. Eu já ouvi mais de uma vez, né? Olha aqui, ele sabe, olha, ele chega a dizer, olha que o senhor sabe, eu tenho uma maconha lá no meu armário que eu gosto de fazer uso, mas ele não pode chegar lá e pegar a maconha para usar. Mas como é que é isso? Né? Que bagunça é essa? Né? Então, quer dizer, o limite é completamente frouxo, não existe. Até porque é, você não pôr limites, na verdade, você está fazendo um ataque ao seu filho. Né? Você está tá, desconsiderando ele. Até porque o contrário de amor não é ódio, é a mais profunda indiferença. Se você está indiferente, né, à é, situação dele, aos cuidados que tem que ter com ele, a orientação que tem que fazer com ele, apontar os caminhos a seguir dentro do possível, bom, se isso tudo fica frouxo, isso não tem nada a ver com amor,
É como eu disse, a lei é para ser colocada em nome do amor, não é em nome do terror. Entre esse outro, pancadaria, que essa coisa toda, que isso também não vale, né? Como Porque dizia não uma moça funciona. que trabalhou aqui em casa comigo, que ela dizia para os filhos, ela não tinha instrução nenhuma, não tinha condições, mas ela dizia, se você continuar fazendo isso, eu vou te dar uma bordoada. Gente, o que é uma bordoada? Porque a educação é uma sintonia fina entre o que você prende e o que você solta. Se você É. amarrar demais, você castra demais. Soltar demais, pode perverter. Né? Então, Bom, isso aí é uma sintonia fina. tá na hora de abrir as perguntas. Eu só queria que se desse tempo depois, eu vou abrir as perguntas. Que você falasse sobre duas expressões que você usou, mas não agora. Filho droga e eleito, porque eu quero te perguntar uma coisa a respeito do filho droga, mas depois, vamos dar voz aqui ao pessoal que deve estar. Estão ativando aí os comentários, pessoal. E lê aí para mim o que, que ela quer. Calma. Ah, você que vai fazer a pergunta. Eu pensei que eu tivesse que Não, é ler, eu porque estou eu. longe. Não, é porque o Aloysio vai anotar ali. Por enquanto, o pessoal ainda nem começou aqui a perguntar. Cadê vocês? Bom, então eu vou perguntando aqui o que eu ia perguntar. E você falou essa questão do filho droga e eleito, né? O eleito é aquele filho que, de alguma maneira, vai absorver a questão sintomática dos pais. Ó, qual a diferença entre função paterna e exemplo? Elas estão imiscuídas. Você não pode exercer a sua função sem manter um discurso coerente, porque senão fica uma mensagem contraditória. É aquela cena daquele filho que está gordinho, a mãe está botando comida na boca do menino, você tem que emagrecer. Vira uma mensagem contraditória. Quer dizer, se você não pode fumar maconha, mas eu fumo, bom, estou quase que, como se diria antigamente, esquizofrenizando o sujeito. Digo uma Sim. coisa e faço outra. Porque se é uma mensagem contraditória, isso é péssimo. Tá. E aqui, como ainda não surgiram outras perguntas, você usou isso do eleito, né? E tem uma hora que você explica um pouco sobre o que que é o filho eleito, como aquele que vai ser o que vai ser o filho problema, digamos. Foi isso que você quis dizer, não foi? Foi. É porque o. Você já tem uma ideia de um francês, Claude Liebenstein, né? Que ele diz: numa família, muitas vezes, você tem, né, ele vai falar isso, né, um pai fragilizado, como ele diz, ou o pai já não atende sexualmente a mulher, ou o pai está muito debilitado, ou o pai já está muito doente, ele não consegue exercer a função, ele passa essa função para a mãe, mas que ela também não consegue resolver a questão. O filho está ali. Obviamente que ele começa a apresentar alguns problemas. O que é que ocorre? É aquilo que você vê muitas vezes numa família. Né? Eu dou um exemplo assim: todo mundo tem o seu saco de lixo. Né? Cada um tem que carregar o seu saco de lixo, mas de repente a gente bota todo o nosso saco de lixo em cima de um e ele carrega tudo. Então a família está assim por causa do fulaninho, a família vive assim por causa dele. Tudo que acontece vira responsabilidade dele. Isso é muito comum. Né? A minha vida é uma complicação por causa desse menino. Essa menina e agora engravidou, né? Porque até está a história aí de meninas grávidas, tá? Até se diz, né? O país também é uma loucura, né? Eu hoje estava lendo, né? Em média, 4 meninas são violentadas por hora no Brasil. Uma barbárie total. Né? Agora, tem que ver o contexto também dessas famílias. Né? Claro que muitas vezes a moça pode ser pega assim por um perverso desse, mas normalmente isso tem a ver com a família. Né? Você Sim. sabe que normalmente o implicado é alguém ali das relações dela. Né? Mas que família é essa? A lei foi para o beleléu. Né? Então, essa questão do eleito, né, é exatamente isso. Ele fica como o representante da patologia familiar. Aliás, é muito comum isso. Né? Você vê, o rapaz dá problema, 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 o pai, a mãe, não tem nada.
Ele é o problema. Se você pega a família, começa a trabalhar, examinar, fazer sessão, é uma Não é? loucura. Né? Ele é o eleito, ele é o eleito. Né? Estão empurrando tudo em cima dele. E a mãe, posso dar um exemplo de uma, a mãe não é mais uma depressiva grave, o rapaz é que é o problema, o pai cheio de problemas com profissão, com questões e tal, não tem mais problema, tudo funciona. Se não fosse ele, não estaríamos assim tão mal. Isso é uma forma de você empurrar tudo, é o antigo bode expiatório. E o Né? filho droga, que você Filho foi outra drogueiro, mas expressão. é a mesma coisa, você fica todo centrado em cima dele. Tudo é por conta dele, ele vira uma Porque droga, uma ele vira amiga uma minha com droga. quem eu estive, e que é psicanalista, que é a Alicia Marques, não sei se ela está assistindo hoje, ela tomou esse filho droga como ele sendo a droga dos pais, né? A maneira dos pais se Sem drogarem com dúvida. algo. E também é, né? Sem dúvida Né? nenhuma. É como eu disse, ele passa a ser o problema. Né? Ele é o problema da família. Na verdade, ele vira tem uma frase até melhor para isso, que é chama-se o paciente identificado. Né? Todos são pacientes, mas ele é o paciente identificado. Identificado como paciente. Então, temos que tratar dele. Bom, a família botou lá no doutor fulano, doutor ciclano, para resolver o problema. Nós não temos nada a ver com isso. Né? Sim. O casal, principalmente, está sempre envolvido na questão. E muitas vezes você vê situação assim. Eu conheço uma assim. Né? O filho era o problema, tororó, tororó, tororó. Ele melhorou. O outro tentou o suicídio. É. O outro não estava assim tão mal, não sei como é que aconteceu isso. Mas não É. tinha, mas tudo é Já está interrelacionado, ali. não é individualizado nesse sentido que acontece aqui, não tem nada que ver ali, não. O pai e a mãe sempre estão implicados na problemática da criança, até porque a Eu não problemática sei da quem criança. disse isso, mas o filho é sintoma dos pais, né? Exato, o sintoma que a criança apresenta está sempre sendo uma forma de chamar a atenção do pai ou da mãe para uma situação que existe dentro da família. Ele é que aponta com o seu sintoma, seja de que Agora ordem vamos for. lá para os comentários aqui. A Cacau falou: vou te dar uma bordoada, significa dar borda, posicionar, fazer a borda da responsabilidade com a própria vida. Mas é que a maneira como isso era dito, né? Era uma bordoada literal. E não fez borda para os filhos dela, não. E ela É, mesma, depois, mais tarde, passou a ser usuária de cocaína. Ela própria, mãe, tá? pois é, Outra você vê. pergunta aqui, da Deca. Por que os pais estão tendo tanta dificuldade em dar limite aos filhos? Assim, Porque não é que eles hoje, têm olha só, não é que hoje eles têm parece que hoje. está mais intenso, né? É isso que eu ia Desculpe. dizer, eu não diria nem que seja mais intenso. É que hoje, como você estuda mais, você tem mais recursos, você tem mais comunicação, você aprende mais, você percebe mais. Não é que não existisse antes. Evidente que é um pouco diferente. A criança do século XV, ele vai ser diferente da criança do século XVI e do XVII, porque o XVI e XVII é que começa a entrar a questão Tem que da responder criança mais dentro da rápido. família. Né? Hum. Então, era só isso. Eu não digo que não havia. Havia, de um certo tempo para cá, começa a haver, mas cada vez mais vai ficando mais claro, você vai tendo mais recursos para apontar esse tipo de coisa. Mas mais antigamente mesmo, o limite era dado muito pela via da agressão, né? Então Claro. fez, apanhou. Ou a palmada, faltou mais Não, surras. palmada era mole, né? No tempo do meu pai, apanhavam mesmo de uma maneira Pois é. brutal. Claro, a E psicologia, isso não esses é dar cuidados. limite, né? Não é Não, dar limite. preste atenção. Você adoece as pessoas. O limite tem que ser colocado em nome do amor, não pode ser em nome do terror. Tem que ser fazer um Foi você disse isso. apontamento para você viver melhor. O do terror é só pancadaria, você vai viver pior. Você disse uma coisa importante sobre essa pergunta do limite no trabalho, aqui no caso que você resumiu para mim,
é que para não ter trabalho agora, os pais vão ter muito trabalho, muito mais trabalho depois. Claro, é Há uma exatamente isso. dificuldade em olhar para essa criança, enxergá-la como alguém que necessita dos seus cuidados de maneira mais ampla do que tacar uma comida ou trocar uma fralda, porque é A, que- necessário muito mais. a questão é aquilo, né? Eu não quero me aborrecer, então vai deixando a coisa ficar. Você que não quer se aborrecer agora, você vai se aborrecer mais ali na frente. Se você não põe o limite agora, né, o que vai acontecer é que mais à frente você vai ficar mais difícil você colocar o limite. Quer dizer, quanto você vai deixando a coisa ir rolando sem borda, sem limite, mais você vai tendo que depois, no pós, ter que aumentar essa pressão para colocar o limite. E aí vai dar isso, aquilo que eu disse, alguém vai parar você. Ou vai ser o hospital, ou vai ser a polícia, ou vai ser o É. cemitério. Né? O Aqui tem limite uma vai. questão da Cristina, ter um pai fragilizado. Hã? Ai, Cristine, ter um pai fragilizado, mas muito amoroso, é melhor do que não ter contato com o pai? Essa eu vou responder. Eu acho Ah, que bom, tá sim. bem. Claro que Hã? é. Claro que é Claro, melhor. meu pai era assim, mas ele me parecia o pai rígido pela fala da minha mãe. Então, a inscrição da lei veio por intermédio dela, mas eu Sim, acreditava, tá bem, claro, mas está né? bem. Que tem Ela algum. dizia: não, agora vocês passaram do limite, agora vou ter que falar para o seu pai. E eu ficava apavorada, né? Então, assim, mas o meu pai nos levava para ficar olhando estrela, mostrava as constelações. Ele gostava de desenho, de arte, literatura, nos ensinou a gostar de livros. O meu pai era todo um sonhador, né? Mas Claro, muito amoroso. Então, isso foi uma maravilha, né? claro, até porque você É, tem que valorizar o discurso da mãe. É a mãe que diz: esse filho é teu. Não se esqueça sempre, disso. sempre o É a discurso mãe da que mãe diz: é esse filho é fundamental para a teu. inscrição da lei, porque ela também pode ela enfraquecer Claro, o pai, né? claro, claro. Por isso que eu estou já usando essa expressão. Né? É a mãe, é a mulher que diz ao marido, ao pai: este filho é seu. Porque como ele poderia saber? Né? Qualquer hora vão Seria nos nesse cortar, hein? A sentido. gente tem que ficar de olho. 2 minutos. A Reneza, pagar não seria perder gozo, não seria uma leitura possível? Esses sujeitos, essas famílias querem perder? Não, né? Na questão da internação, né? Se eles investissem de fato numa possibilidade de recuperação desse garoto, eles perderiam a sua própria droga, né? Aquilo que Claro, impede. a família que ficava organizada, entre aspas, porque o filho é que era o problema. Mas Exato, normalmente, se você puxa a questão para dentro da família, bom, vai ter que arrumar todo o contexto, não só isso. né? Não só o, como eu digo, o paciente identificado. O Fabiano falou, nesse caso, o filho droga, que é o dependente, os familiares, os codependentes, sempre, Claro, sem dúvida. sempre. Não tem separação. Isso aí é o que precisa ficar claro. Isso não tem separação. O paciente e a família. É tudo no mesmo bolo. E a Claudine falou disso que nós já falamos, que o sintoma da criança denuncia o que há de sintomático no casal parental. Filho é sintoma dos pais. Sem dúvida nenhuma. Luiz Alberto, obrigadíssimo, foi De maravilhoso. Quem nada. quiser saber mais, mandar perguntas,